também lá na congregação, tá? Então, contamos com todos os homens. Ontem vocês participaram do culto na segunda igreja com o tema Loucos por Jesus. Então eu quero todos os loucos por Jesus aqui, ok? Aí vocês vão mostrar que são loucos por Jesus mesmo, trabalhando na obra do Senhor. Amém? Amém. Esse amém ficou fraquinho. Amém ou não? Amém. Então tá. Espero vocês aqui. Eu espero que os irmãos tenham bastante paciência comigo hoje. Como vocês estão percebendo, eu estou com a minha voz assim, muito prejudicada, né? Então eu estou assim, poupando ela o máximo possível, tá? Então eu preciso que os irmãos me ajudem, porque eu não vou forçar muito a voz aqui não. Essa semana foi uma semana muito puxada e então assim me exigiu muito o estado emocional e tudo isso agravou bastante aí, né? Falando nisso, estejam orando e, se possível também, visitando o irmão Roberto da irmã Eliana. Ele perdeu a mãe dele essa semana, foi na quinta-feira, né? Ela faleceu por volta das 2 horas da tarde da quinta-feira. Eles estão sofrendo aí esse momento da perda. Que os irmãos estejam orando por eles, certo? Há outros irmãos também enfrentando a enfermidade aí, outras famílias, como o caso da irmã Claudiné, que está com a mãe dela também, com a saúde complicada. Eu estive com ela essa semana no hospital. Todos esses são alvo das nossas orações. Vamos abrir a palavra do Senhor, abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18. Coríntios, primeira carta do apóstolo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Para encontrar o texto bíblico não precisa conversar. Gostaria que toda a igreja se colocasse em pé, por favor. Eu quero toda a igreja lendo comigo. Todos encontrando. Toda a congregação, juntamente com o pastor, estarão fazendo a leitura. Vamos lá? 1, 2 e... Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos orar. Pai eterno, nosso Deus soberano, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, da Sagrada Escritura, e nós agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocamos nas Tuas mãos para rogar ao Senhor, meu Deus, que esteja agora movendo com Teu Santo Espírito, dando toda a sabedoria ao Teu servo na ministração dessa palavra. Prepare, Senhor, aqui agora os corações que aqui estão para receberem, Pai, aqui a Tua Santa Palavra. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Podem assentar, irmãos. A loucura da palavra de Deus. Interessante, irmãos, que Deus, Ele sempre operou com maior sabedoria e maior poder, de maneira bem oposta àquilo que da expectativa do ser humano. Interessante, quando nós fazemos ali um folheamento na palavra do Senhor, quando nós buscamos ali um histórico na Bíblia, nós vamos encontrar
Deus surpreendendo o homem com a sua maneira poderosa de agir e sempre atuando, muitas e muitas vezes, fora da expectativa que o homem havia. Por exemplo, o caso de Balaão, muito interessante a história quando Deus usa ali um animal para conversar com um homem, falando como homem, falando como pessoa. Aqueles que não conhecem as Escrituras, eles vão olhar isso e dizer: isso é loucura, isso não existe. Eles não crerão, mas nós sabemos que é a palavra do Senhor. É Deus surpreendendo o homem. É o Senhor mostrando ali o seu alto nível de poder, mostrando que Ele move nos animais, em todo ser. Isso para que o homem se enquadre nos planos, na vontade, no projeto que o Senhor tem. Existe algo que tenha surpreendido tanto a humanidade, principalmente os poderosos naquele tempo, mais do que o nascimento, a vinda de Jesus a este mundo. Isso causou estranheza em muitas pessoas, porque aguardavam um Jesus vindo num berço de ouro, aguardavam um Jesus vindo com mão de ferro. Os próprios discípulos deixaram assim transparecer muito claramente que eles também aguardavam ali um Jesus que viesse realmente dominando com forças humanas, que chegasse com um poderio humano. E Jesus chega e muda todo esse conceito, todo, ao ponto de dizer para as pessoas: guardem essas armas de vocês, elas não prestam, não servem para o nosso propósito. Espantou as pessoas naquele tempo ver Jesus nascendo, o Filho de Deus, nascendo numa manjedoura, num berço humilde, de palha, onde animal comia. Isso surpreendeu. E para os poderosos naquele tempo, para os religiosos, isso era loucura. Por isso muitos ainda não aceitam, por isso muitos ainda não creem que ele veio a este mundo e estão aguardando ainda. Loucura para muitos, mas nós sabemos, é o poder de Deus surpreendendo, a expectativa do ser humano. E agora, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, que era ali para uma elite de pessoas sábias, para um grupo de pessoas tido como pessoas altamente inteligentes, intelectuais, para uma geração de sábios, o apóstolo, ele derruba todo o conceito humano de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, e ele diz: olha, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. É loucura sim para aqueles que se perdem, porque olha só, para aqueles que estão se perdendo nas overdoses da vida, obedecer ao Evangelho é uma loucura. Para aqueles que se deliciam na bebida, é loucura ter que abrir mão daquele momento que eles acham tão atrativos. Eu me lembro uma vez lá em Monte Carmelo, quando lá pastoreava, passou um jovem, um rapaz, e ele parou, a gente estava lá na construção, e ele me chamou e disse assim: pastor, por favor, me ajuda, arranca essa bebida de mim. Eu disse: eu não, mas Jesus pode fazer isso, Jesus pode te libertar dessa bebida. Você crê que Jesus pode te libertar? Ele disse: pastor, eu creio que Jesus pode me libertar. Eu disse: vamos orar aqui então, eu quero orar por você. E abracei-o, orei com ele, e ele estava ali com uma garrafa ainda de cachaça na mão, pelo meio. E ele disse: mas pastor, me ajuda um pouco mais, me ajuda ainda. Ele disse: eu pedi na oração que o senhor fez, mas pastor, eu preciso
me libertar, eu preciso ver livre mesmo esse negócio aqui, pastor. Eu falei, eu vou te ajudar agora. Eu peguei a garrafa de cachaça e quebrei ela. Ele olhou bem para mim e falou assim, mas aí não. Eu disse, mas você não quer se ver livre? Quer dizer, isso é loucura. É loucura. Meus irmãos, a pessoa deseja tanto aquilo, ela encontra tanta razão, tanta motivação para a vida naquela bebida, que para ela abrir mão daquilo e estar em uma igreja, sentada em um banco, cultuando, cantando, louvando, adorando, exaltando o Senhor, é loucura. Para aqueles que se perdem, diz a palavra do Senhor, é loucura. É loucura para aqueles que querem andar no caminho da prostituição. É loucura abandonar essa vida promíscua. Tem que abandonar tudo isso. Aquilo que dá prazer à carne, aquilo que gera euforia, aquilo que gera aquela alegria passageira, mas que depois traz a frustração. Para muitos é loucura largar tudo isso. Ah, pastor, mas que é isso? Mas eu me lembro de um rapaz, né, em uma igreja que eu pastoreei, que ele chegou e disse para mim assim, ele falou assim, pastor, eu quero ser crente, mas ele disse para mim assim, pastor, mas eu vou ser sincero com o senhor. Olha, pastor, eu não aguento ficar longe de uma mulher. Eu disse, mas a Bíblia tem a resposta para isso. A palavra do Senhor tem a solução. Então, se esse é o seu problema, está facinho de resolver. Mas como assim, pastor? Eu falei, então você gosta realmente de mulher? Sim. Mas e Deus também, tanto é que Ele criou o casamento. Eu falei, então é fácil. Arrume uma boa esposa, uma boa mulher de Deus, casa com ela. Mas ele disse para mim assim, mas aí eu vou ter que ser marido de uma só mulher. Eu falei, assim que a Bíblia ensina. Não, pastor, para mim não serve. É loucura, irmãos. É loucura ter que abandonar isso. Para muitos é loucura. É melhor viver no pecado. Para muitos é loucura abandonar o pecado. Viver uma vida santa, viver uma vida realmente dedicada ao Senhor. Viver uma vida na simplicidade, na humildade, na obediência. Para aqueles que se perdem, diz a palavra do Senhor. Para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que estão caminhando nas trilhas do inferno, diz as Escrituras, é loucura. É loucura deixar tudo isso e se render diante do Senhor. É loucura. Para aqueles que se perdem, diz as Escrituras. E se perder ou perecer, como algumas traduções trazem aqui, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, perecer, perder, se permitir estragar, apodrecer. Esta é a expressão. Ou seja, para aqueles que estão apodrecendo no pecado, para aqueles que estão estragando-se no pecado, para aqueles que estão morrendo no pecado, diz a palavra do Senhor. É loucura ter que deixar tudo isso. Mas é isso que a palavra do Senhor diz em João, ali no capítulo 3, versículo 16, que todos conhecem, quando o Senhor Jesus ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha só, não pereça. Deus sabe disso, o Senhor sabia disso, que o homem no pecado ele vai apodrecendo cada dia. Que o homem no pecado ele vai se perdendo, vai se estragando. O Senhor sabia disso e por isso ele providenciou a solução, que foi enviar então o seu Filho Jesus Cristo. Porque não é do desejo, não é do plano, não é da vontade do Senhor ver as pessoas por aí, meus irmãos, arrebentando com a vida, ver as pessoas literalmente apodrecendo. É muito fácil perceber isso. Quando nós andamos
por esses locais próximos aí, de antros de prostituição, nos chamados pontos de tráfico, nas chamadas bocas de fumo. Quanta cena nós temos presenciado assim outro dia, visitando algumas pessoas aqui, logo aqui embaixo. Eu vi duas jovenzinhas, o máximo que elas deveriam ter ali, uns 13, 14 anos. Isso já era ali por volta das 8 horas da noite, mais ou menos. E elas estavam procurando alguma coisa no chão, pegando aquilo ali. Eu observei assim, o que é que elas estavam procurando? Estavam catando, buscando ali no meio do lixo, no meio da terra, no meio da poeira, pedacinhos de pedras de crack, ou seja, restos que caem ali dos cachimbos, né, de outros. E aí eu fico imaginando, meu Deus, que ponto que chega a pessoa longe de Jesus. E se você chegar para ela e dizer para ela, olha, Jesus pode te libertar disso aí, Jesus tem algo maravilhoso para você, ela vai dizer, mas é loucura largar isso, isso é tão bom. Meus irmãos, a pessoa está apodrecendo, a pessoa está morrendo. Quantas e quantas pessoas morrendo todos os anos, contaminadas por AIDS e outras doenças mais, estão apodrecendo mesmo, estão se perdendo, estão perecendo. Mas para elas é loucura abandonar tudo isso para andar com Jesus. Para aqueles que se perdem num caminho sem direção, é loucura seguir a esse Jesus que é a direção. Porque Jesus falou que Ele é o caminho, né? Ele é o caminho. Mas quantos e quantos preferem andar perdidos, totalmente sem direção, sem norte, do que realmente seguir a esse Jesus que é o caminho. Veja aqui no capítulo 2, o versículo 14, o apóstolo diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem de maneira espiritual. O homem, na sua naturalidade, sem receber o Espírito Santo de Deus, ele não consegue perceber essas delícias. Ele não consegue perceber a maravilha que é andar na presença do Senhor. O homem, naturalmente, dentro do seu estado de carne, de pecado, ele não entende, não consegue discernir isso. Lhe parece loucura, diz a palavra do Senhor. Mas, para nós, os que somos salvos, assim diz a palavra do Senhor, para aqueles que estão se perdendo, é loucura. Para aqueles que querem trilhar no caminho da desobediência, no caminho do pecado, para aqueles que insistem caminhando rumo ao inferno, é loucura. Ou seja, é perda de tempo, não vale a pena. Mas para nós, aqueles que estão buscando a salvação, para nós, os que somos salvos, as Escrituras dizem, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Ou seja, meus irmãos, é algo que só o salvo, só aquele que tem a sua vida lavada, remida e redimida no sangue do Cordeiro consegue compreender a grandeza e a riqueza da mensagem da palavra de Deus. Só o salvo entende isso, irmãos. Porque, diz as Escrituras, elas só são discernidas espiritualmente. Na carne você não vai conseguir entender. Não vai. Por isso que nós ouvimos expressões como eu ouvi recentemente alguém falando comigo a respeito de um irmão de uma igreja, não é aqui de Uberaba, de outra igreja, e aquela pessoa dizendo que, ele disse assim, olha, quando eu estou no trabalho, eu estou feliz. Quando eu estou com os meus amigos lá no mundo, eu estou feliz. Mas quando eu estou na igreja, eu fico triste. O erro está onde? Está na igreja? O erro está no Evangelho? Não.
essa pessoa está trilhando no caminho do apodrecimento espiritual e não percebe. Só se discerne espiritualmente, diz a palavra do Senhor. Essa palavra, meus irmãos, ela é poderosa para restaurar, essa palavra é poderosa para curar, essa palavra é poderosa para libertar e essa palavra é poderosa para salvar. Olha só aí no capítulo 1, ainda na primeira carta aí aos Coríntios, o capítulo 1, o versículo 21. Eu gostaria que alguém lesse para nós, por favor, em voz bem alta. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Meus irmãos, aprove, compete ao Senhor salvar os crentes, salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Por que Deus não providenciou um outro meio, uma outra forma para salvar o ser humano? Para tirar o ser humano da perdição, a não ser aquela que foi levar o seu filho amado a uma cruz, ao ponto mais vexatório que poderia existir naquela ocasião. Meus irmãos, é loucura demais para aqueles que não entendem. Um ser totalmente inocente, puro e santo como é o nosso Jesus, ser conduzido a uma cruz, a um ponto de vergonha, de vexame, e ali derramar o seu sangue precioso, e ainda olhar para as pessoas que o haviam traído, para as pessoas que haviam esbofeteado, espancado, e Jesus olhar para aquelas pessoas que ali estavam zombando dele, dizendo: desce daí, você é o Cristo mesmo, então salva você e a nós também. E aquele Jesus, serenamente, olha para aquelas pessoas naquele momento, olha para os céus e diz: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Para aqueles que não entendem as coisas do Espírito é loucura, algo assim. Por que Deus não fez ali, naquele momento, um movimento grande, poderoso, qualquer coisa do gênero? Mas tinha que ser dessa forma. É a maneira que o Senhor surpreende o ser humano. Por isso, irmãos, a palavra está dizendo: olha, para aqueles que não compreendem essas coisas, é loucura demais. Essa palavra da pregação, essa palavra do Evangelho é loucura. Mas, para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. É loucura para muitos perdoar aquele que te ofende. É loucura. Mas para o salvo, perdoar faz forte, o torna forte. Para uma mulher que não conhece a palavra do Senhor, perdoar um marido infiel é fraqueza, é vergonhoso, é humilhante. Mas para uma mulher e para um homem que perdoa, isso o torna vencedor. Amém? Amém. Isso o faz mais forte ainda. É o poder de Deus. É o poder de Deus. É loucura para aqueles que não entendem a palavra amar aquele que te odeia, amar aquele que vira as costas para você. Mas o salvo faz isso com facilidade, porque no salvo habita o DNA de Deus, e a palavra do Senhor nos ensina que Deus é amor. Então, para o salvo, perdoar, amar, é uma coisa muito tranquila, muito serena, porque ele está na essência da palavra, está na essência do Evangelho. Amar aquele que não liga para você, aí está a grandeza. E foi isso que Jesus fez e nos deixou o exemplo. É loucura
para aqueles que não entendem, investir em quem já desistiu até de si mesmo. Eu me lembro lá em Frutal, uma vez, um delegado que lá estava, ele disse para mim assim, que eu tinha um trabalho toda terça-feira de evangelismo e estudo bíblico com os presos. E ele disse para mim um dia que a gente estava aguardando o momento para que eu entrasse, conversando com ele lá. Ele falou para mim assim: pastor, o senhor não acha perca de tempo trabalhar com esse povo? Eu disse: não. Ele falou: pastor, o senhor sabe que aqui dentro só tem gente que não presta. Só tem gente que não presta. Aí ele usou a seguinte expressão: aqui, pastor, é a escória, é o lixo da sociedade que está aqui dentro. O senhor não acha que o senhor poderia estar trabalhando com outras pessoas lá fora? Tem tanta gente lá. Eu disse para ele assim: mas é isso que Jesus falou para Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar? É loucura, meus irmãos, é loucura para essas pessoas que não entendem. Mas ele insistiu, ele disse: pastor, mas o senhor há de concordar comigo que tem pessoas desses que estão presos aí que merece a gente colocar no paredão e fuzilar. O senhor não concorda? Aí eu disse para ele assim: então suponha que um desses que o senhor está dizendo aí que tem que ser fuzilado fosse um filho seu, o senhor fuzilaria? Aí ele olhou para mim e falou assim: mas agora o senhor jogou pesado. Eu disse: não joguei pesado, não. Só quer que o senhor me responda: o senhor faria isso? Ele disse: aí eu tenho que pensar. Eu falei: então depois que o senhor pensar, o senhor me responde. Aí eu só tenho uma resposta para ele, pessoal. Meus irmãos, é loucura para muita gente investir nessas pessoas que não têm valor nenhum. Ah, meus irmãos, mas o salvo nunca desiste. Para muitas mulheres, para muitas esposas que são espancadas pela vida, que estão tão sofridas, é loucura ficar insistindo num casamento problemático, num relacionamento difícil. Mas para aquelas irmãs que creem no poder de Deus, que são salvas em Jesus Cristo, lavadas pelo sangue do Cordeiro, para elas não é loucura, é o poder de Deus, porque elas creem que o Senhor vai lhes conceder a vitória de ver um lar santo, sagrado, salvo e liberto por Jesus. É loucura para muitas pessoas persistir num relacionamento. É mais fácil abrir mão e ir lá no cartório e dizer: vamos encerrar tudo, vamos acabar com esse negócio aqui. Como eu estava conversando outro dia com a dona lá do cartório, e ela disse para mim, ela falou: pastor, ela falou, nós tivemos um caso recentemente aqui que a pessoa casou no sábado, quando foi na segunda estava aqui já se divorciando. Ou seja, sei lá, talvez não gostou da cara do sujeito, né? Talvez ele não fosse tão bonito quanto ela imaginasse. Talvez ela não cozinhasse tão bem quanto ele esperasse. Ele não gostou do tempero dela. Meus irmãos, se desiste com muita facilidade quando não se conhece o poder de Deus. Mas aquele que conhece o poder de Deus, quem vive diante do poder de Deus, não desiste nunca, irmãos. Ele crê que o Senhor vai agir. Ele crê que o Senhor vai abençoar. É o poder de Deus para aqueles que são salvos. É loucura muitas vezes acolher em nosso seio, em nossa casa, aquele que nos despreza, né? Mas no coração do salvo tem sempre lugar para um pródigo, né? Assim nos ensina as Escrituras. A parábola do filho pródigo, ela é maravilhosa. Porque imagina, irmãos, um filho rebelde, desobediente, que virou as costas para tudo que o pai havia investido na vida dele.
que desprezou todo o valor da família, ignorou a tudo e a todos, e com toda a rebeldia partiu para o mundo. O tempo passa e aquele filho volta, agora todo mal cheiroso, todo sujo, chegou ali no abismo que um ser humano pudesse chegar. Dá para imaginar o jeito que aquele rapaz chegou na sua casa, né? E ali estava um coração de pai, um coração de quem conhece o poder de Deus, o poder transformador do Senhor, ansioso por acolher aquele filho. E chega e dá-lhe o melhor. Para muitos é loucura. Dá oportunidade para aqueles que viraram as costas para nós, para aqueles que nos traíram. Para muitos é loucura oferecer a essas pessoas o nosso ombro. Mas a palavra do Senhor diz: para aqueles, para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra da cruz, meus irmãos, a palavra da cruz é o poder para se vencer todas as batalhas. Toda e qualquer luta que eu e você tivermos, a vitória dela está na palavra da cruz. Agora só é discernida espiritualmente. Ou seja, se você for tentar vencer na carne, você será derrotado. Se você tentar vencer sem a atuação do Espírito Santo na sua vida, você vai ser derrotado. Se você tentar reverter todo o processo ruim na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, você será derrotado se você fizer isso de maneira humana. Mas se você crer no poder de Deus, se você crer no poder da palavra, meus irmãos, que Deus é fiel. E como Ele é fiel, a palavra do Senhor diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. São promessas do Senhor, não são promessas humanas. Nós não estamos diante de um livro qualquer, não estamos diante de uma religiosidade qualquer, irmãos, mas nós estamos diante da palavra da cruz, que para muita gente é loucura. Hoje a sociedade está dizendo que esse livro está ultrapassado. Contém leis surgindo em nosso país dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita. Deputados, vereadores e outras autoridades ignorantes em nosso país que estão dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita. Para eles é loucura o que está escrito aqui, porque aqui combate o pecado, aqui combate as coisas erradas, aquilo que está apodrecendo a sociedade. Mas para nós é o poder de Deus, irmãos. Não tem que ser reescrito mais nada, não. E não vão conseguir, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina: cega ela, cai a sua flor, murcha e tudo mais. Mas a palavra do Senhor, essa permanece para sempre. O Senhor Jesus falou: olha, passa os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Essa não tem autoridade nenhuma que vai conseguir se levantar contra esse livro santo, irmãos. Contra essa mensagem de salvação, não há. Essa mensagem restauradora, ninguém vai conseguir, irmãos, porque é o poder de Deus. E o poder do homem jamais conseguirá sequer, meus irmãos, aproximar da autoridade do Senhor, porque a autoridade do Senhor foi conquistada com o mais alto preço que qualquer ser humano consegue entender: o preço do sangue. E é diante desse poder que nós estamos, irmãos. Esse é o poder para te tornar vencedor. Esse é o poder para fazer de você uma pessoa vitoriosa. Esse é o poder que pode levar você a vencer o pecado, a vencer as coisas erradas, a vencer o mundo, porque a palavra do Senhor nos ensina: essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é crendo, meus irmãos,
é crendo, é acreditando mesmo que Deus já nos fez vencedores, crendo que essa palavra ela é poderosa, que é a palavra do Senhor e que pode mudar todo o cenário da nossa vida. Portanto, o crente tem tudo para poder acordar todos os dias, abrir os seus olhos, glorificar ao Senhor, dar um grito de alegria, de satisfação, de contentamento e dizer: eu hoje sou vitorioso no Senhor. Hoje eu sou vitorioso no Senhor. Porque nós, meus irmãos, estamos diante da palavra, estamos diante do poder de Deus. Para o mundo, para aqueles que não conhecem a Jesus, é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Amém? Amém. E que essa palavra, que esse evangelho possa prevalecer na sua vida, que você faça desse evangelho um manual para todos os momentos na sua vida e não se sinta uma pessoa derrotada, mas se sinta uma pessoa vitoriosa, uma pessoa preciosíssima, amada pelo Senhor, porque você está diante do poder de Deus. Amém? Amém. Vamos orar para nós assim.